Olá pessoal, bem-vindos ao Café com Leitura e Você. Eu sou Elisete Garcilaso e estamos agora terminando o capítulo número 8 do livro A Isca de Satanás. Vamos lá. Note que ele disse que logo se escandalizariam, porque não tinham fundamento. Onde deveremos ter nossas raízes? Encontramos a resposta em Efésios 3, do 16 ao 18. Devemos estar arraigados e alicerçados em amor. Nosso amor por Deus é nosso fundamento. Jesus disse: ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. João 15, 13. Não podemos dar a nossa vida a alguém em quem não confiamos. Não podemos dar nossa vida a Deus a menos que o conheçamos suficientemente para termos confiança nele. Precisamos conhecer e entender a natureza do caráter de Deus. Precisamos ter a certeza de que Ele nunca fará algo para nos machucar. Ele sempre tem em vista o que sabe que é melhor para nós. Talvez o que para nós parece uma decepção será para o nosso bem, se não perdermos a fé. Deus é amor, não há nenhum egoísmo ou maldade nele. Satanás é aquele que deseja nos destruir. Geralmente vemos as situações em nossa vida através de lentes de curto alcance. Isso distorce a imagem real. Deus enxerga o aspecto eterno daquilo por que passamos. Se enxergarmos as situações só de nossa perspectiva limitada, duas coisas podem acontecer. Primeiro, no meio do processo purificador de Deus, seremos presa fácil à ofensa, seja ela de Deus ou de seus servos. Segundo, podemos ser facilmente enganados pelo inimigo. Satanás usará algo que pareça correto no momento. Seu grande plano é usar aquilo para a nossa destruição ou morte. Quando confiamos em Deus, não somos tirados do cuidado do Pai. Não sucumbiremos à tentação de cuidar de nós mesmos. Dependendo do caráter de Deus, uma forma que Satanás usa para tentar tirar a confiança em Deus é distorcendo a nossa percepção de seu caráter. Ele fez isso com Eva no jardim quando ele perguntou: é assim que Deus disse, não comam de toda a árvore do jardim? Gênesis 3:1. Ele distorceu o mandamento de Deus para atacar o seu caráter. Deus havia dito: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás. Pois no dia em que comerdes dela, certamente morrerás. Gênesis 2, 16 e 17. Na realidade, a essência do que a serpente estava dizendo a Eva era: Deus está retendo tudo o que é bom para vocês. Mas a ênfase de Deus era: comerás livremente, exceto... Deus lhes tinha dado o jardim inteiro para aproveitar e todos os frutos para comer, com exceção de um. A serpente distorceu a forma como a mulher via Deus, dizendo: Deus realmente não se importa com você. O que será que ele está retendo que é bom para você? Talvez ele não a ame como você pensava. Não deve ser um bom Deus. Ela foi enganada e acreditou nas mentiras sobre o caráter de Deus. Sentiu desejo de pecar porque a palavra de Deus não era mais vida, e sim lei. E a força do pecado é a lei. 1 Coríntios 15, 56. O inimigo ainda atua dessa forma. Ele distorce o caráter do pai aos olhos de seus filhos. Todos já tivemos autoridade sobre nós, como pais, professores, chefes, governadores, que agiam de forma egoísta e sem amor. Pelo fato de serem figura de autoridade, é fácil projetar a imagem dessas pessoas no caráter de Deus, por ser Ele a autoridade máxima. O inimigo distorceu de forma primorosa o caráter do Pai, pervertendo nossa visão dos pais terrenos. Deus diz que, antes voltar, os corações dos pais se converterão aos filhos. Seu caráter ou natureza será visto nos líderes e isso será um catalisador de cura. Quando sabemos que Deus nunca fará nada para nos prejudicar ou destruir e que qualquer coisa que faça ou que não faça em nossa vida é o melhor para nós, nos renderemos livremente a Ele. Ficaremos felizes de entregar nossa vida ao Mestre.
Se já nos entregamos totalmente a Jesus e nosso cuidado está em suas mãos, não podemos nos sentir ofendidos porque não nos pertencemos. Aqueles que se sentem magoados e decepcionados são pessoas que se chegaram a Jesus por aquilo que ele pode oferecer, não pelo que ele é. Quando temos essa atitude, somos facilmente desapontados. Nosso egocentrismo nos faz ficar míopes. Somos incapazes de ver nossas circunstâncias imediatas através dos olhos da fé. Quando nossa vida foi verdadeiramente dada a Jesus, conhecemos seu caráter e compartilhamos sua alegria. Não podemos ser abalados ou naufragados. É fácil ficar ofendido quando julgamos as coisas por meio de nossas circunstâncias naturais. Não enxergamos através dos olhos do Espírito. Muitas vezes, Deus não me responde da maneira e no tempo que considero absolutamente necessário. Mas, quando analiso cada caso, compreendo sua sabedoria. Vez por outra, nossos filhos não entendem nossos métodos ou lógica por trás da disciplina. Tentamos dar explicações às crianças mais velhas para que se beneficiem da sabedoria. Algumas vezes eles não compreendem ou concordam por causa da imaturidade. Mais tarde compreenderão. Ou talvez a razão seja para testar a obediência, o amor e a sua maturidade. O mesmo acontece com o nosso Pai do céu. Nessas situações, a fé diz: eu confio no Senhor, mesmo que não compreenda. Em Hebreus 11, 35 a 39, vemos o registro daqueles que nunca viram o cumprimento das promessas de Deus em sua vida, mas nunca desistiram. Alguns foram torturados, não aceitando seu resgate, para obterem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios e açoites. Sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos a fios de espada. Andaram peregrinos, vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados, homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Ora, todos esses que obtiveram bom testemunho por sua fé não obtiveram, contudo, concretização da promessa. Essas pessoas decidiram que Deus era tudo o que queriam, não importava o preço. Creram nele mesmo quando morreram sem ver a concretização da promessa. Não puderam ficar ofendidos. Somos arraigados e alicerçados quando sentimos esse amor e essa confiança intensos em Deus. Nenhuma tempestade, não importa qual sua intensidade, jamais poderá mover-nos. Isso não advém da força de vontade ou personalidade. É a graça que é para todos os que confiam em Deus, rejeitando sua autoconfiança. Mas, para nos entregarmos sem reservas, precisamos conhecer aquele que tem a vida. A graça é dada aos humildes. Simão Pedro não mais se gabava de ser o maior. Perdeu sua confiança natural. Via muito claramente a futilidade de sua personalidade forte. Foi humilhado. Era agora um candidato perfeito para a graça de Deus. Deus dá sua graça ao humilde. A humildade é pré-requisito. Foi uma lição que queimou a consciência de Pedro quando escreveu sua epístola. Cingi-vos todos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo, aos humildes concede sua graça. 1 Pedro 5,5. Pedro foi abalado a ponto de quase desistir. Sabemos disso através da mensagem que o anjo do Senhor deu a Maria Madalena na tumba. Mas ide e dizei a seus discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós para a Galiléia. Lá o vereis como ele vos disse. Marcos 16, 7. O anjo enfatizou seu nome, pois Pedro estava a ponto de naufragar. Deus ainda tinha assentado um fundamento nele. Ele não seria removido pelo abalo, e sim fortalecido. Jesus não só perdoou Pedro, como o restaurou. Agora que havia sido abalado,
Ele estava pronto para ser uma das figuras centrais da igreja. Corajosamente proclamou a ressurreição de Cristo perante os responsáveis por sua crucificação. Enfrentou o conselho, não uma serva insignificante. Com grande autoridade e ousadia, se posicionou diante deles. A história relata que Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, após anos de fidelidade em servir. Ele insistiu em dizer que era indigno de morrer a mesma morte do Senhor. Então o penduraram de cabeça para baixo. Não tinha mais medo. Era uma pedra assentada sobre uma base sólida da rocha. As tribulações dessa vida exporão o que está em nosso coração, mesmo que a ofensa seja contra Deus ou contra outros. As provações nos fazem ficar amargos contra Deus e seus companheiros, ou nos fazem ficar mais fortes. Se formos aprovados, nossas raízes ficarão mais profundas, estabilizando-nos e ao nosso futuro. Se formos reprovados, ficamos ofendidos, o que nos leva à corrupção por amargura. Senhor, sou seu servo, por que então? Quando eu era um pastor, um jovem de 14 anos, que era bem respeitado por seus amigos e líderes, participava da união dos jovens. Ele era bom aluno e um grande atleta, zeloso pelas coisas de Deus. Este jovem serviu fielmente e era voluntário em todos os projetos. Saímos em uma viagem missionária na qual ele testemunhava para quase todos que encontrava. Houve uma época em sua vida que passava 4 horas do dia em oração. Deus lhe dizia várias coisas e ele as partilhava com os outros. O que compartilhava era sempre uma bênção. Reconhecia o seu chamado para o ministério e queria ser pastor antes de completar 20 anos. Parecia uma rocha inabalável. Amava esse rapaz e reconhecia o chamado em sua vida. E também investia meu tempo nele. Mas tinha uma única preocupação. Parecia que ele tinha muita confiança em si próprio. Queria dizer-lhe algumas coisas, mas não fui liberado para fazê-lo. Sabia que haveria uma mudança. Ele passou por algumas tempestades, mas mesmo assim permaneceu forte. Algumas vezes eu questionei meu discernimento quando o via resistir a severas provações. Alguns anos se passaram. Ele se mudou e eu comecei a viajar em tempo integral, mas ainda mantínhamos contato. Eu sabia que ele ainda passaria por um processo no qual seria moldado. Uma vez que isso aconteceria, não fazia ideia de que poderia ser, mas percebia que seria necessário para que o seu futuro se concretizasse. Esse seria um processo semelhante ao da peneira pela qual Pedro passou. Quando esse rapaz tinha 18 anos, seu pai teve câncer. Ele e sua mãe jejuavam e oravam, crendo que seu pai seria curado. Outros amigos se uniram a eles. Alguns meses antes, seu pai tinha entregado a vida a Jesus. A condição de seu pai piorou. Eu estava ministrando numa cidade, no Alabama, quando minha esposa telefonou, pedindo para que ligasse para esse jovem com urgência. Eu o localizei e comprovei que precisava de alguém para encorajá-lo. Dirigi a noite toda após aquele culto, chegando à casa dele às 4 horas da manhã. A situação de seu pai era tão crítica que os médicos lhe davam apenas alguns dias de vida. Ele nem mesmo conseguia comunicar-se. O jovem tinha confiança de que seu pai levantaria curado. Eu ministrei àquela família e fui embora algumas horas mais tarde. Na manhã seguinte, recebemos um telefonema dizendo que as coisas pioraram. Lissa e eu imediatamente começamos a orar. Enquanto orávamos, Deus deu à minha esposa uma visão de Jesus ao lado da cama daquele homem, pronto para levá-lo para casa. Meia hora mais tarde, o jovem telefonou dizendo que seu pai havia morrido. Parecia que ele era o mesmo jovem forte, mas aquilo era só o começo. Naquela noite, ele ligou para alguns de seus amigos mais chegados, para contar que seu pai havia morrido. Quando eles atendiam o telefone, estavam chorando.
Ele ficou imaginando como seus amigos sabiam da notícia, mas eles não sabiam. As lágrimas que eles davam eram por um de seus melhores amigos que morrera num acidente de carro. Em um único dia, ele perdera o pai e um grande amigo. Ele começou a ser abalado. Ele estava confuso, frustrado e amortecido. A presença de Deus parecia que se havia esquivado. Um mês mais tarde, enquanto dirigia para casa, esse jovem deparou com um acidente que acabara de acontecer. Ele tinha treinamento em primeiros socorros, por isso parou o carro. Todos os envolvidos no acidente eram amigos chegados. 2 morreram em seus braços enquanto ele tentava ajudar. Meu jovem amigo chegou ao limite. Ele passou 3 horas no mato orando e clamando a Deus. Onde está o consolo? Parecia que Deus lhe havia virado as costas, mas essa era, de fato, a primeira vez que a sua própria força falhara. Ele ficou com raiva de Deus. Por que ele permitiu isso? Não estava com raiva do pastor, da sua família ou de mim. Sua ofensa era contra Deus. Estava sendo consumado pela frustração. Deus não se manifestará na hora de maior necessidade. Senhor, sou seu servo e abandonei muitas coisas para segui-lo, orou. Agora por que o Senhor me abandona? Cria que Deus lhe devia algumas coisas por tudo que largou para servi-lo. Muitas pessoas experimentaram mágoas e desapontamentos que são menos ou mais extremos. Muitos se sentem ofendidos pelo Senhor. Creem que Deus deve levar em consideração tudo o que fizeram por ele. Estão servindo a Deus pelas razões erradas. Não devemos servir ao Senhor por aquilo que Ele pode fazer, mas por quem Ele é, ou pelo que já fez por nós. Aqueles que ficam ofendidos não entendem completamente a grande dívida que Ele já pagou para nos libertar. Esqueceram de que tipo de morte foram libertos. Enxergam através de olhos naturais e não espirituais. Esse jovem parou de ir à igreja e começou a andar com uma turma errada, frequentando bares e festas. Em sua frustração, não queria ter nada a ver com as coisas do Senhor. Queria evitar qualquer contato com Deus. Não conseguiu manter esse estilo de vida por mais de 2 semanas, porque seu coração estava completamente convencido. Mas mesmo assim, recusou a achegar-se ao Senhor durante 6 meses. Naquela época, os céus pareciam de bronze. A presença do Senhor parecia não ser encontrada em nenhum lugar. Mais de 1 ano se passou. Através de vários incidentes, ele viu que Deus ainda atuava em sua vida. Achegou-se a Deus, mas viu que agora era diferente. Veio humildemente. Após essa fase de tribulação, o Senhor lhe mostrou como nunca o havia abandonado. À medida que sua vida espiritual ia sendo restaurada, ele aprendia a colocar sua confiança em Deus e não em sua própria força. Continuei em contato com ele. 1 ano e meio mais tarde, contou que via coisas nele mesmo que não sabia que estavam lá. Eu era um homem sem caráter e superficial em meus relacionamentos. Fui criado pelo meu pai para ser forte exteriormente, um homem de sucesso. Nunca poderia desenvolver-me como Deus gostaria. Sou grata ao Senhor por não ter me deixado nessa condição. Mas o que mais pesava em meu coração não era correr de bar em bar para beber. Foi o fato de ter dado as costas ao Espírito Santo. Minha comunhão com Ele está mais doce do que nunca agora. Essa vida foi muito abalada. A autoconfiança foi eliminada. Esse jovem tinha o mesmo fundamento que Simão Pedro e ele não poderia ser lhe tirado. Em vez de construir sua vida e seu ministério no orgulho, ele os está construindo na graça de Deus. As ofensas revelam as fraquezas e os pontos de tensão em nossas vidas. Geralmente, o ponto onde achamos que somos fortes é onde se escondem as nossas fraquezas. Elas permanecerão escondidas até que uma violenta tormenta sopre a capa para longe. O apóstolo Paulo escreve: porque nós
é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Filipenses 3:3. Não podemos fazer nada que seja de valor eterno com nossa própria habilidade. É fácil dizer isso, mas outra coisa é ter essa verdade profundamente arraigada no nosso ser. Pessoal, terminamos aqui o capítulo de número 8. Vejo vocês no capítulo de número 9. E se você ainda não está inscrito no nosso canal, por favor, se inscreva agora. Clica no sininho para você ser notificado toda vez que a gente subir um novo vídeo. E se for possível, compartilhe esse vídeo com mais pessoas. Te vejo no capítulo 9. Até lá!